A imagem de um convite a uma festa na parábola do banquete nupcial também ocorre na parábola das 10 virgens e na do servo fiel. As interpretações são unânimes em afirmar que o convite, sendo dirigido primeiramente ao povo judeu e com a vinda de Jesus, ele se estenderia a todas as nações. Mas no Evangelho de Mateus ocorre um detalhe neste banquete que tem criado um desconforto aos estudiosos: a expulsão de um convidado por estar sem a roupa nupcial. Santo Agostinho interpretou a peça de roupa como um símbolo da caridade. Martinho Lutero sugeriu que a veste representaria o próprio Cristo, e João Calvino fez outras interpretações. Então surge a pergunta: o que está oculto nesta mensagem? O que realmente queria dizer Jesus nesta parábola? É o que nós iremos traduzir agora. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E estes servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos pedir que primeiro remova a ideia de um convite ao banquete destinado a um povo ou a uma nação. Não se deve observar desta forma, mas esse chamado às bodas sendo feito a indivíduos, quero dizer, a pessoas individualmente. Outra ideia que devemos remover é de que o convite ao festim, ao banquete, signifique a entrada no reino de Deus. Não. Deve-se fazer uma distinção no que simbolicamente está escrito entrar no reino de Deus e participar do banquete, do festim no reino de Deus. Entendido isso, vamos prosseguir. Mas a quem esse convite era dirigido? Quais pessoas teriam sido escolhidas para as bodas? Bem, sabemos que os profetas tinham a responsabilidade de orientar o povo judeu. Recebiam as mensagens do além e as transmitiam ao povo. Eram como que intermediários. Fizemos uma referência ao povo judeu, mas outras nações tiveram também seus orientadores. A história nos conta sobre esses profetas, esses iluminados, esses mensageiros que, de certa forma, cumpriram suas missões, uns muito bem e outros nem tanto. Mas aqueles que não cumpriram em nada sua tarefa, que falharam desastrosamente, e aqueles outros que se faziam passar por messias ou profetas. Então vamos entender assim: o rei dá ordens aos servos. Quem são os servos? Aqueles que estão próximo ao rei, são os anjos, os espíritos mais elevados. Acatam a ordem e vão até aos escolhidos, até aos indivíduos convidar para as bodas. Enfim, quem são os escolhidos para o banquete de núpcias?
são os que têm a capacidade de interagir com o mundo espiritual. Não uma nação, não um povo, mas pessoas com a faculdade de se comunicar com os espíritos ou anjos. Esses são os convidados para o banquete de núpcias. São os que na cultura judaica denominam-se profetas. São os mensageiros. Existem várias denominações em outras culturas. Assim vamos encontrar em Lucas uma referência a esses convidados. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Observe que Jesus faz referência apenas a profetas, e que também virão de outras regiões para participar do festim no reino de Deus. Entendia-se que os servos eram os profetas que receberam ordens do rei para fazer o convite ao banquete. E não é assim. Os profetas é que são os convidados para o festim no reino de Deus. Na parábola, temos os que se recusam a participar das bodas. Estariam aí os que, ouvindo ou vendo esses anjos, preferiram ir para a casa de campo ou seus negócios. Vocês já ouviram falar sobre esses intermediários que negociam seus dons? Enfim, o convite é feito de forma mais ampla e podem entrar e participar da festa os maus e bons. Mas haveria um entre os maus e os bons que seria expulso. Aqui caberá uma pergunta: qual é a roupa do espírito? Qual é a roupa da alma? É o corpo. O corpo é o templo do espírito. O corpo é o que veste a alma. Então, entende-se assim: quando o rei expulsa um convidado por estar sem a roupa nupcial, Jesus está nos informando que havia um enganador, um mistificador, que se fazia passar por profeta, que dizia receber mensagens do além, mas não tinha essa comunicação. Pois para realizar este intercâmbio, para conseguir ver e ouvir os espíritos ou anjos, se faz necessário que o corpo físico, que é na linguagem da parábola a veste, seja apropriado. Que de alguma forma o corpo físico de um profeta, iluminado, mensageiro, ou a denominação que queira dar, possua uma disposição orgânica adequada. Na linguagem da parábola, a roupa nupcial. A roupa é o corpo, e o indivíduo expulso não tinha o corpo apropriado para esta comunicação. Enfim, não tinha a veste nupcial. Era um charlatão, enganador, um mistificador que se fazia passar por profeta. Vamos a um exemplo simbólico para melhor compreensão. Os nossos olhos são os instrumentos para ver os objetos. Supomos que nossas pálpebras estivessem fechadas e coladas. Teríamos os olhos, mas nada veríamos. O instrumento para ver o mundo espiritual todos temos, mas está figuradamente com as pálpebras fechadas. Mas em algumas pessoas elas estão abertas ou abrem-se. Estes são os que se comunicam com o além. Para ter direito ao convite na parábola do banquete de núpcias, para ter azeite suficiente e manter a lâmpada acesa na chegada do noivo, na parábola das 10 virgens, em linguagem simbólica podemos dizer que tenha o olho aberto. A lâmpada do corpo é o vosso olho, que brilha a vossa luz. Essa é a veste nupcial. Eis o verdadeiro sentido da parábola do banquete de núpcias. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós.